no capítulo 4 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas também como um movimento de revitalização da comunidade, nós retornamos a uma antiga prática que nós tínhamos aqui na igreja, que era sermão expositivo pela manhã e um sermão temático à noite. Foi mais ou menos expondo os irmãos às diferentes classes homiléticas de pregação e do ensino da palavra de Deus, nós mantivemos ou retornamos a essa prática desde quando começamos a expor textos e livros inteiros da Bíblia. Então nós fizemos isso agora, retornando a essa carta, que é uma carta muito importante, dado ao fato de que o apóstolo Paulo, com essa carta, estava entrando assim com os dois pés no mundo grego. Primeiro, ele, lá no capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos, ele chega até a primeira cidade da antiga Macedônia, que foi Filipos. Depois ele passa a Tessalônica, que talvez seja a primeira cidade que respire de fato uma atmosfera do mundo grego. Era uma cidade que respirava toda a cultura greco-romana, com um especial destaque para a cultura grega, tanto que confundiu o apóstolo Paulo com um dos filósofos itinerantes, que eram chamados os sofistas, que eram filósofos gregos itinerantes de um histórico de vida nada recomendável. Por onde eles passavam, eles faziam estragos no campo da moral, no campo ético, fazendo suas vítimas e subtraindo dinheiro de quem possuía e sexo fácil de mulheres disponíveis na altura. Portanto, era muito ruim a fama desses filósofos itinerantes, desses chamados sofistas, e o apóstolo Paulo foi confundido lá em Tessalônica como sendo um membro desse colégio de filósofos que saía pelo mundo defendendo suas escolas filosóficas, defendendo as ideias filosóficas de cada um. E ele chega na cidade de Tessalônica. Imediatamente alguns começam a murmurar contra Paulo, dizendo: ele tem interesse financeiro na gente, ou ele tem interesse do ponto de vista de angariar para si algumas mulheres que estejam disponíveis aqui na cidade para serem de alguma forma ludibriadas com o seu discurso e levadas para um ato sexual pessoal. E, portanto, Paulo vai nos escrever essa carta tentando também dar resposta a algumas perguntas que os tessalonicenses faziam. Os tessalonicenses estavam perguntando sobre qual era, afinal, o estado de quem morria aguardando Jesus, morria antes da volta de Jesus, e quem estaria vivo na volta de Jesus, quais seriam os pontos que nós deveríamos ter em mente. Portanto, ele vai fazer a defesa disso no capítulo 4 também. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção já para o versículo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 18,
e esperamos em Deus que Deus nos dê força e sabedoria para chegar até o final desse capítulo. Finalmente, irmãos, ele está chegando no fim da sua carta, são os últimos temas, os últimos assuntos, e eu não sei se os irmãos, porque tem coisa a ser comentada aqui no finalmente, é uma palavra só, mas há algum comentário a ser feito. Não sei se vocês têm conhecimento, mas os grandes chefes, donos de restaurantes e redes de restaurantes, defendem a ideia de que o ingrediente mais importante num restaurante é o cafezinho. Cafezinho. Porque geralmente é o último sabor que o cliente leva. Portanto, você tem um prato muito bem feito, requintado, com explosões de aromas e sabores. Você tem uma sobremesa que derrete na boca, mas serve um cafezinho frio, ou serve um cafezinho de baixa qualidade. O último sabor que o cliente leva é o do cafezinho, e ele vai colocar em xeque toda a refeição que lhe foi servida. Finalmente, ele deixou para o fim, talvez as coisas mais importantes. Paulo também quer que nós saboreemos esses últimos temas que ele vai tocar e vai falar. Portanto, não existe uma igreja tão boa que não precise ouvir desses últimos assuntos que o apóstolo Paulo vai focar aqui. Ele vai falar sobre duas coisas muito simples: a santificação e a volta de Jesus. Porque sem a santificação, o que diz o escritor aos Hebreus? Ninguém verá o Senhor. Então, aqui finalmente, esses são os assuntos que virão à baila no capítulo 4. Vamos ler. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos. Nossa, que ênfase! Não era apenas um rogo, que era um rogo é um pedido suplicante, mas uma exortação, uma palavra de encorajamento. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Em outras palavras, há sempre espaço para progredir quando o tema central da meditação for agradar a Deus. Agradar a Deus. Alguns, para agradar a Deus, são capazes de chegar digamos, a experiências ascetas, experiências voltadas para a ascese, para essa separação total, completa, plena do mundo. E para alguns, agradar a Deus significa não se trajar com o figurino desse mundo. Para alguns, agradar a Deus significa guardar-se incontaminado das ideias desse mundo, das artes e de todo o movimento que Satanás faz, inegavelmente, naquilo que ele chama de seu, o mundo. Então, Paulo diz aqui: continueis progredindo cada vez mais. Portanto, agradar a Deus é algo que nós todos precisamos nos preocupar em fazer, e não nos preocupar apenas em alguns dias da semana, ou apenas para algumas áreas da vida, mas em tudo. Porque estáis inteirados, versículo 2, de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. O exercício pastoral de Paulo em Tessalônica, instruindo, orientando
dando instruções sobre como eles deveriam viver a vida para agradar a Deus, era algo que fazia parte do currículo do ensino do apóstolo Paulo junto à igreja de Tessalônica. Pois esta é a vontade de Deus. 2 pontos. Esta é a vontade de Deus. Você já se perguntou: pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a nossa igreja? Qual é a vontade de Deus para a nossa família? O texto bíblico responde: pois esta é a vontade de Deus. E ele vai seguir daqui para frente com uma série de pensamentos, ora separados por vírgulas, ora por ponto e vírgula, e portanto a vontade de Deus vai ser esse conjunto de coisas que ele vai passar a nos dizer, até nós encontrarmos o primeiro ponto. Até encontrarmos o primeiro ponto, são as instruções da ortografia nos ensinando a ler e a interpretar o texto. Esta é a vontade de Deus, diz o texto: a vossa santificação. Mas somente a santificação? Não, vírgula. Nesse particular da santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, que vocês tomem muito cuidado com a maneira que vocês encaram a vida sexual. A vida sexual interpretada dentro do cenário bíblico, ela deve ser vivida dentro do casamento, nas fronteiras do casamento e tão somente dentro do casamento. Quando essa vida sexual ultrapassa a fronteira do casamento, a Bíblia Sagrada chama de prostituição. Essa prostituição, essa do grego porneia, tem diferentes apresentações. Quando casado, a palavra prostituição vai dar à luz ao termo adultério. Quando solteiro, a palavra prostituição vai dar à luz a fornicação, que é esses destemperos da vida sexual do jovem antes de se casar. Então, é a vontade de Deus, a vossa santificação, vírgula, que vos abstenhais da prostituição, ponto e vírgula. Segue no mesmo tom, mas agora com uma ideia diferenciada: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. O corpo do crente não é, meus irmãos, um dispositivo público. Por isso, as mulheres crentes devem usar roupas que escondam e não salientem a sua sensualidade. Os homens, de igual modo, devem também se vestir de modo a não salientar a sua sensualidade. Então, fuja de qualquer roupa que saliente o seu corpo, porque ele não é objeto do desejo público. Que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E aí ele vai ser mais incisivo: não com o desejo de lascívia, não fazer uso do seu corpo para apelar sensualmente ao mundo ao seu redor. Olhe bem como eu sou bonita. Agora tem, desculpe-me a maneira tão direta de falar e de fazer essa leitura crítica, porque de repente as mulheres, inclusive crentes,
começaram a se fotografar de costas. Então, há uma série de irmãzinhas, desse arraial e de outros, que tentam, de alguma forma, mostrar o formato e o tamanho dos seus glúteos. E o pior é que não mantém isso no cenário doméstico, expõe isso na internet. E não sentem o menor pudor de depois se sentar à mesa da ceia e tomar a ceia. Alguns irmãos, mais, digamos, aí, envolvidos com esse universo da moda praia, procuram entre os diversos, digamos, modelos masculinos de veste praiana, aquele que deixa mais visível as suas genitálias. Procurando aqui mais palavras para não tornar o sermão chulo demais, porque esse assunto, preste atenção, não é meu. Esse é um assunto de Paulo. Paulo está falando ao mundo grego, não é um mundo homossexual, é um mundo bissexual. Era moda entre os homens gregos terem suas esposas e se fazerem acompanhados de alguns meninos mais jovens, apontando não somente para a prática heterossexual ou homossexual sozinha, mas para a prática bissexual. E é para esse universo de assuntos que o apóstolo Paulo vai falar e que usa o termo finalmente e que define como sendo a vontade de Deus, a vossa santificação, trazer o corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Versículo 6, e que nesta matéria, atenção irmãzinhas, tem inclusive algumas pregadoras do mundo neopentecostal aí subindo nos púlpitos com roupas transparentes, sensuais, e são pregadoras, e tem uma porção de mulher crente curtindo essas anomalias do mundo evangélico, e que não se cansam de enlamear e não se cansam de trazer opróbrio para o testemunho cristão na nossa era. Estão lá, expondo o seu corpo, não com desejo de lascívia, mas como gentios que não conhecem a Deus. É verdade. Nós vamos ter uma porção de pessoas que não conhecem a Deus e que não estão nem aí para o seu corpo, vão meter um fio dental e vão para a praia mesmo, bronzear as portas da caverna do dragão. Vão para lá bronzear as portas da caverna do dragão. Não é proibido você ir à praia, fazer uso de toda a beleza natural que Deus nos deu, mas é importante que você, como crente, leia 1 Tessalonicenses capítulo 4 e entenda qual seja a vontade do Senhor. Paulo começa a falar nesses assuntos depois de um ponto e vírgula, ou melhor, depois de 2 pontos. Esta é a vontade de Deus, 2 pontos. E ele começa a colocar a vontade de Deus, separado, ora por vírgula, ora por ponto e vírgula, fazendo o povo de Tessalônica pensar 2 vezes. E que nesta matéria, ninguém defraude, ofenda a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, é o vingador. Meu Deus, você não tem temor não? Lê isso aqui não?
Portanto, essas pregadoras do mundo neopentecostal, que vão para cima do púlpito com seus trajes insinuantes e transparentes, estão defraudando o irmão. E não somente defraudando o irmão, estão defraudando a igreja. E o que a Bíblia Sagrada fala a respeito disso? Ela diz que não mexa com esse assunto, porque o Senhor, acerca dessa matéria, Ele é o vingador. Então, de que maneira Deus vai manifestar isso no futuro? Nós não sabemos. Como Ele exercerá a sua vingança, mas diz que o Senhor será o vingador. Mas pastor, numa igreja que está num momento de revitalização, o senhor vai começar a fazer outra vez o que sempre fez, tornar a porta cada vez mais estreita para nós? Não, eu vou fazer o que sempre fiz, que é ficar livre do sangue dos irmãos. Expondo-lhes perfeitamente a verdade. Seria bom se esses textos não estivessem na Bíblia. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Ponto. Agora termina o trecho bíblico que o apóstolo Paulo define como sendo a vontade de Deus, a vossa santificação. E ele vai mexer exatamente nessa questão da honra do corpo, de não entregar o corpo a essas expressões vulgares de sexualidade que nós encontramos espalhado por todo mundo, porque nós não importamos para nós um testemunho do mundo gentio, desse mundo não crente, desse mundo que não teme a Deus. Esse mundo tem seus códigos, esse mundo tem os seus figurinos, esse mundo tem também as suas abordagens, mas nós não somos deste mundo. Preste atenção no verso 8. É extremamente contundente o versículo 8. Esse versículo 8 é o versículo que luta contra aquele crente que diz: mas eu não penso dessa maneira, pastor. Bem, você pode tentar fazer os malabarismos que quiser com a Bíblia Sagrada, mas não vai poder fugir do texto bíblico. Vamos ler juntos o verso 8, em alta voz, todos juntos. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, quem está aqui tentando lutar contra o texto, presta atenção. Eu não sou contra você, eu não sou o seu estraga-prazer. Eu sou aquele que lembra sempre aos irmãos que existe uma diferença entre a vida que se vive fora do reino e a vida que se vive dentro do reino. De que existe uma maneira de ver o corpo de quem não ama e não teme a Deus, e existe uma maneira de ver o corpo de quem ama e serve a Deus. Então tome muito cuidado com isso. Eu falei das fotografias em posições mais insinuantes, mas há muitas outras coisas que nós poderíamos trabalhar com o texto e com aquilo que o mundo ao nosso redor vem deformando. Versículo 9. Sempre lembrando que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, não é o pastor que você está rejeitando, mas a Deus. Verso 9. No tocante ao amor fraternal, esse é o outro assunto que toda igreja, independentemente
dela ser uma excelente igreja ou uma igreja qualquer que está vivendo lá um momento de dificuldade, mas todas as igrejas precisam aprender essas lições. A primeira lição, a santificação. A segunda lição, o amor fraternal. As pessoas precisam ser amadas, cuidadas, e você precisa ser não somente, meus queridos irmãos, o receptor do amor, mas deve ser o autor do amor. Deve depender de você o amar o próximo como a si mesmo, o amar a igreja, o amar os irmãos com um amor fraternal. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. É como o apóstolo Paulo está falando aqui, é chover no molhado. Vocês já foram instruídos, e foram instruídos por mim, e foram instruídos pelo próprio Deus, disse o apóstolo Paulo, que vocês devem amar uns aos outros com amor fraternal. E amar uns aos outros com amor fraternal significa que você tem boas palavras a respeito de quem você ama, você recepciona bem, você não se isola na comunidade, dizendo, eu sou o carente aqui, eu é que preciso ser amado. Gente, isso aqui, há uma simbiose em matéria de amor na igreja, de que todos nós deveríamos levantar o coração e a mente para entender. Todos nós somos agentes e receptores do amor. Essa pessoa que está aí do seu lado precisa muito do seu amor, a despeito do que você possa imaginar, mas ele não precisa do meu amor, não é? O pastor não precisa ser exortado quanto à santificação do corpo, ele é o pastor. O pastor não precisa ser lembrado de que ele precisa amar e que as pessoas na igreja também precisam, nesse estado simbiótico, amarem-se mutuamente. Não. É instrução do Senhor, são os tais assuntos que o apóstolo Paulo descreve como finalmente. Primeiro assunto, santificação, versos de 1 ao 8. Segundo assunto, o amor fraternal, versos de 9 a 12, que diz, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia, quando vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Paulo estava dizendo, eu estou fazendo lembrança desse tema, mas vocês têm vivido isso e têm espalhado esse amor por toda a região da Macedônia. E ele vai falar lá no capítulo 1 da Macedônia e da Acaia, que é onde nós hoje situamos a Grécia. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia, contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais uma vez, tanto no campo da santificação, do agradar a Deus, do viver uma vida para agradar a Deus, e no campo do amor fraternal, progridam, cresçam nesse sentido, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, ou melhor, perdão, eu pulei o texto, verso 11, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos,
como vos ordenamos. Pastor, desembrulha isso de uma forma mais simples de entender. Olha, além de você dever amor uns aos outros, entenda que é só amor. Cada um viva a sua vida sem querer cuidar da vida de outrem. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo 11. E diligenciardes, ou seja, colocar força e disciplina para viver a sua vida tranquilamente. Cuidar do que é. Qual é o pronome aí? Cuidar do que é? Cuidar do que é vosso. É o pronome que está aí. Cuidar do que é vosso. E trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Então é cada um trabalhando, trazendo para casa o produto honesto do seu suor e cuidando da sua vida, sem se interferir na vida alheia, na vida do outro. E do outro é quem? Do vizinho, a um irmão da igreja, a vida de outras pessoas. Viva cada um a sua própria vida tranquilamente. Não há nada melhor do que voltar para uma família comum, viver ao lado de uma mulher comum, comer um feijão com arroz bem temperado e viver a vida tranquilamente, sem querer meter o bedelho na vida de outrem. Os irmãos estão comigo? É uma boa política? É ou não é? É. E ela não somente é uma boa política para a igreja de Tessalônica, mas é uma boa política para qualquer igreja local, em qualquer lugar, ter diante de si que precisa crescer em santidade, que é devedor do amor e que tem uma vida vivida tranquilamente. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. O que é portar-se com dignidade para com os de fora? É dar um bom testemunho. É mais ou menos isso, que lá onde você mora, você dê um bom testemunho, que as pessoas ao verem você sair com a Bíblia para vir à igreja, que eles olhem e digam assim: poxa, que família legal, que família bonita, que está aí se colocando na presença de Deus. São instruções muito simples, não tem e não precisa de nenhuma alta elaboração intelectual para entender essa lógica paulina. É a vida santa de cada dia, onde cada um vive tranquilamente dentro do seu segmento doméstico, dentro do seu trabalho, dentro da sua vida, procurando dar frutos para Jesus e procurando, de alguma forma, tocar no mundo à sua volta com o seu testemunho. Nada mais do que isso. Gente simples, vivendo uma fé simples, contagiando as pessoas por um viver simples. Mas, se a irmã, eu já bati muito nas irmãs neopentecostais aqui, já bati muito, já falei o que deveria falar, pronto. Versos de 13 a 17, o terceiro assunto que o apóstolo Paulo classifica como finalmente. Primeiro assunto, a santificação. Segundo assunto, o amor fraternal. Terceiro assunto, a volta do Senhor. Vamos entrar, propriamente dito, no grande assunto teológico do capítulo 4. O primeiro assunto, a santificação, era em comparação à vida de um homem gentio, de uma família gentia, o estilo de vida que nós deveríamos ter e o tipo de conduta pública, especialmente no lidar com o corpo. O tipo de compreensão que o mundo tem de sexo e o tipo de compreensão que a igreja, e não somente essa igreja, a igreja de Jesus deve ter a respeito da matéria.
E o terceiro assunto é a volta de Jesus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Isso é apenas uma maneira figurada de descrever quem morreu em Cristo. Os que dormem. Os que dormem aqui não é aqueles que passaram do horário normal de levantar. Não. Os que dormem aqui são os que estão aguardando, morreram na esperança de Jesus e estão aguardando todo o desenrolar dos assuntos. Continuando. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quem é que não tem esperança? É esse mundo contra o qual o apóstolo Paulo faz as suas comparações. Quem não tem esperança é um mundo gentio, um mundo que não conhece a Deus, ou que a gente poderia dizer de pessoas não arrependidas e convertidas, que não têm esperança. Quando você pergunta o que aconteceu com alguém que morreu, ou existe uma ideia universalista de que todos vão para um suposto céu, onde Deus afinal abre a porta para todo mundo, ou há aquele que acredita que morreu, acabou, morreu, tudo terminou, e não é bem assim. E o apóstolo Paulo diz que não queria que os irmãos lá de Tessalônica fossem ignorantes com respeito a esse estado, e eu também não quero que os irmãos da vila sejam ignorantes com respeito a esse assunto. Então vamos aprender. Vai aparecer aqui a ideia tão comum no mundo pentecostal de arrebatamento, que foi eternizada por uma série de filmes intitulada Deixados para Trás, e nós vamos colocar tudo isso à luz do que Paulo ensina. Vamos lá. Estão prontos? Serão os mais importantes 15 minutos da sua vida. Preste atenção. E por quê, pastor? Os mais importantes 15 minutos da minha vida. Porque todos nós estamos vivos, muito mais próximos do último suspiro do que podemos supor. Nenhum de nós pode simplesmente dizer que a morte está longe da gente. Não, a morte pode estar na próxima curva. Portanto, serão os 15 minutos mais importantes para consubstancializar a sua fé. Preste atenção. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Glória a Deus. Existe uma esperança de ressurreição final para aqueles que morreram na fé em Jesus. Existe uma esperança de ressurreição final, e o argumento de Paulo é muito simples. Se Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, nós também o seremos. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Sabe, quando acontecem essas expressões na Bíblia, eu ligo os meus sinais de alerta, porque isso não era objeto de doutrina paulina, isso era um objeto de instrução do Senhor, claramente de instrução do Senhor. E ele diz: ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, 2 pontos, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, em ordem, primeiro os que morreram na esperança de Jesus ressuscitarão, e em segundo lugar, os que estiverem vivos. Agora vamos ver
os mecanismos para ver se a gente consegue colocar uma dessas ideias de arrebatamento, de desaparecimento de piloto de avião, de quem está conduzindo um ônibus cheio, de repente o piloto pode desaparecer, o motorista pode desaparecer. Paulo vai dar resposta a esses conflitos escatológicos da igreja hoje. E por que da igreja hoje, pastor? Porque a igreja não conviveu com todos esses conflitos doutrinários no passado, porque essa ideia de um arrebatamento, onde você desaparecerá de repente, é relativamente nova dentro da história da igreja. Mas leia o texto. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o que é isso? Isso é todo o preparatório para a volta de Jesus. A voz do arcanjo, a palavra de ordem, o toque da trombeta, tudo isso anunciando a chegada do rei. Ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, Paulo faz aqui uma introdução rica, né? O anjo falando, o arcanjo falando, a trombeta tocando, e Jesus voltando, diz a Bíblia, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão quando? Quando, irmãos? Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, quem? Os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. É o único texto que aparece essa palavra, arrebatamento, e o que fala aqui é o arrebatamento dos vivos, que ficarem na volta de Jesus. Se você estiver na volta de Jesus, você vai ser arrebatado. Se você não estiver na volta de Jesus, a sua ressurreição é antes, porque de modo nenhum os vivos precederão aqueles que morrem. Estão me entendendo? Escutem, isso aqui é doutrina, mas todas as doutrinas bíblicas estão sujeitas ao texto. Então, muitas das vezes, nós acolhemos ideias que o texto não endossa. Nós precisamos entender isso, que o arrebatamento realmente acontecerá, mas na vinda de Jesus, não numa suposta vinda invisível de Jesus, que é o que defende uma grande parte de cristãos da nossa geração, acreditando que haverá duas voltas de Jesus, uma invisível, expressa nesse arrebatamento da igreja, e outra visível. Mas não é o que o texto diz. O que o texto está dizendo e o que Paulo está dizendo para consolar a igreja de Tessalônica. Veja que essas instruções não são para confundir os irmãos, mas para consolá-los e confrontá-los com as diversas versões escatológicas que vão sendo colocadas aí na vida da igreja por força de Hollywood, dessa Hollywood evangélica. Nós queremos diversão, e com isso nós achamos que esses filmes evangélicos, ou que são filmes produzidos por estúdios evangélicos, são melhores do que você vê um Exterminador do Futuro. A respeito disso, A.W. Tozer escreve um importantíssimo artigo falando sobre o envolvimento desse cinema religioso. E A.W. Tozer morreu na década de 60,
portanto é um título de mais de 60 anos atrás, disponível para qualquer pessoa ler, intitulado Cinema Religioso. Depois você põe lá, Cinema Religioso, A.W. Tozer, e aí você vai encontrar o artigo e vai poder lê-lo gratuitamente na internet. E é uma abordagem sobre esse movimento de uma boa parte do mundo religioso cristão na tentativa de dar diversão em nome da religião, em nome da fé para as pessoas. Mas os irmãos se esquecem que fé não é diversão. Alô? Fé não é diversão. Por quê? Porque fé lida com vida e morte. Fé lida com trevas e luz, perdição e salvação. Isso não é diversão. A fé são instrumentos de alerta para nós ao longo da revelação bíblica. Porquanto o Senhor mesmo, verso 16, dada a sua palavra de ordem, portanto, corrobora com o ensino de que o Senhor Jesus, dizendo que naquele dia e momento só o Pai sabe. Então tudo começa com a ordem do Pai, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Uma vez dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Em terceiro, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, porque essa era a dúvida da igreja de Tessalônica, o que acontecerá com aqueles que já morreram sem terem experimentado a volta de Jesus? E o apóstolo Paulo está consolando o coração desses irmãos, dizendo, olha, primeira coisa que vai acontecer, há um processo de anúncio, o Senhor voltará, e quando Ele voltar, os mortos ressuscitarão, primeiro os que morreram na esperança, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Juntamente com eles quem? Juntamente, meus irmãos, com os que morreram na esperança de Jesus, vão ressuscitar para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Capítulo interessante, né? Santificação, amor ao próximo e a volta de Jesus. Quais devem ser e quais são os elementos bíblicos para isso? É que a gente vai incorporando tanto o assunto que a gente vê em filme e nesses pequenos vídeos. Deixa eu dizer, não há nada mais terrível do que esses pequenos vídeos. Ideias, doutrinas mal elaboradas são desenvolvidas a partir de frases soltas, ideias soltas de um ou outro pregador. Gente, a única maneira segura de nós desenvolvermos a fé é lendo, estudando e avaliando o texto sagrado. Fora disso, nós seremos como o quê? Nós seremos como uma folha solta ao vento, levado ao redor por qualquer vento de doutrina. Não é isso, não é essa ideia que o apóstolo Paulo planta aqui em Tessalônica, que ele diz que seria para consolo da igreja. Não é essa ideia dessa série Deixados para Trás. São irmãos queridos, a gente ama, a gente vai com eles até um certo ponto em que eles não conseguem endossar o enredo bíblico e acabam
meus queridos irmãos, criando uma fantasia ou elaborando uma série de conceitos doutrinários apoiados em textos isolados da palavra de Deus. Amém? Muito bem, esse é o capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos orar? Vamos buscar a face de Deus. E olha, tem coisa boa no capítulo 5.